infiltrados, de onde surge esse negócio? Quando nós olhamos para a realidade que a Escritura nos apresenta, desde Gênesis e Apocalipse, algo está presente ali. Nós vemos a semente da serpente em oposição à semente da mulher. Nós vemos os filhos de Deus em oposição, ou sofrendo oposição dos filhos dos homens. Nós vemos Israel, o povo de Deus, sofrendo oposição das demais nações. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos a igreja sofrendo a oposição do mundo. Isso é muito, muito claro no livro de Apocalipse. E no decorrer da história da igreja, um filósofo, um teólogo muito famoso, Agostinho, ele escreve um livrinho assim, sobre a cidade de Deus. Esse é o nome do livro. E nesse livro ele discorre, ele trata a igreja como sendo os cidadãos da cidade de Deus, habitantes na cidade dos homens. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos inseridos aqui e não somos daqui. Esse é o ponto. A ideia de infiltrado, se você procurar no dicionário, você vai ver que infiltrado significa, dentre outros conceitos, aquele que se infiltrou numa organização inimiga. É claro que isso não resume o nosso relacionamento com o mundo, né? Senão já vai. Então quer dizer que se não é dos nossos, é contra nós, é inimigo. Não é. A ideia não é essa. A ideia desse conceito, desse nome, é provocar uma reflexão dessa realidade, de que nós estamos em um local ao qual nós não pertencemos. Somos resgatados pelo Senhor no sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus, e ainda assim estamos aqui. E quando a gente olha isso a partir da carta de Tiago, por exemplo, se a gente olhar a nossa situação, a nossa realidade de contato com esse mundo a qual nós estamos inseridos, a partir da ótica da carta de Tiago, nós vamos ler em capítulo 4, verso 4 de Tiago, a Bíblia dizendo o seguinte: aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual que é o ponto para a gente pensar aqui? Não dá, irmãos, para nos relacionarmos com o mundo que nós vivemos com ingenuidade. Não dá para ser ingênuo no relacionamento com a mente secular que nos rodeia o tempo todo. Por isso que essa proposta aqui é nos levar a pensar no seguinte fato: se em Cristo nós somos resgatados do mundo, somos tirados do mundo, mas ainda estamos nele, a pergunta é: por quê? Por que você está aqui? Para que você serve? Para que eu sirvo? Qual é o papel da igreja? E quando a gente, na busca por responder essa pergunta, a gente já tem uma ideia de propósito de Deus aqui. Diversos textos, diversas passagens da Escritura poderia fundamentar a nossa discussão para a gente tratar desse assunto e responder essa pergunta. Mas eu quero ler um texto ao longo do curso. A gente vai visitar ele bastante, mas eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5, verso 14. Isso aqui serve para fundamentar o nosso pensamento e nos ajuda a responder a ideia de propósito. Mantenha sempre sua Bíblia aberta, nós vamos visitar bastante ela nessa noite. Mateus capítulo 5, versos 14 até o 16, Jesus apresenta aqui algo que é a identidade da igreja. Veja só. Mateus capítulo 5, verso 14. O Senhor Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Dentre diversos textos, aquilo já ajuda a responder uma ideia de propósito. Então vamos pensar: para que Deus te salva e ainda te mantém aqui? Para que Deus nos resgata no sacrifício, na obra de Cristo Jesus na cruz, mas ainda nos mantém aqui? Com esse
texto, a gente pode, várias coisas poderíamos tirar, mas duas coisas a gente já pode escrever aqui. Primeiro, cristianismo está relacionado muito mais a outro do que a você. Isso nós já sabemos. Cristianismo diz respeito a Deus, o que Ele faz por você e por mim, e cristianismo diz respeito ao outro. Se a gente fosse colocar numa escala de prioridade aqui, talvez você seria o terceiro, quarto, quinto. Perceba aqui, a ideia de propósito de Deus com a igreja, olhando para esse texto, ponto de partida é em relação a outras pessoas. Jesus usa expressões do tipo, alumia a todos. No verso 16 ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. O cristianismo está relacionado na forma como você se relaciona com outras pessoas. Na forma como outras pessoas serão beneficiadas no simples contato que ela tiver contigo. Ponto 1. E segunda coisa para a gente tirar desse texto aqui, se a gente tivesse que responder numa única sequência, qual o objetivo de Deus? Penso que Jesus nos ajuda a responder com esse texto no verso 16, quando ele diz, para que vejam. Você vai se empenhar para viver como cristão, você vai buscar Deus, você vai crescer no conhecimento de Deus, como o apóstolo Pedro lá nos exorta, crescer no conhecimento na graça de Cristo. E aqui Jesus mostra o motivo, o objetivo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O objetivo de Deus é a glória de Deus. Se a gente tivesse que resolver numa única sentença, né? Se você puder, junto comigo, destrinchar essa expressão, essa afirmação que eu acabei de fazer, pronto, esse é o conteúdo que nós vamos ter no curso. O objetivo de Deus é a glória de Deus. O objetivo primeiro de Deus é a glória de Deus. É sobre isso aqui que nós vamos discorrer na sequência. Hoje eu quero começar do jeito certo. E começar do jeito certo não é outra a não ser pela Escritura, é a palavra de Deus. E é essa ideia que nós vamos ter aqui hoje, esse tempo que a gente vai passar junto, é praticamente uma exposição bíblica da carta de Paulo aos Efésios, que vai fundamentar. Eu disse que, lembra, foi expondo Efésios aqui com os irmãos da igreja presbiteriana, que nós partimos entendemos aí a necessidade de trabalhar o tema de cosmovisão com os irmãos, de defesa da fé cristã entre aqueles que não creem, né? Então, a gente vai partir daqui. Eu disse lá no início, tem várias coisas que estão em vermelho, que a gente está olhando no data show, não está aparecendo, mas eu vou citando para você aqui. Pior é que até o meu marcador, que aqui para mim é vermelho, lá está preto. A gente vai tentar se organizar aqui. Hoje, o nosso objetivo é identificar na carta de Paulo aos Efésios a santidade prática da igreja. Esse é o nosso ponto de partida. Mas nós vamos andar aqui, na sequência, na semana que vem, tratar da agressividade do secularismo. Nós vamos tratar do problema do dualismo. E aqui a gente vai identificar aqui um nicho, um gueto ou um mercado chamado gospel. Não é a saída. Nós vamos ver depois o povo de Deus, então, no meio da cidade dos homens. Aqui a gente já vai entrar no conceito aí de cosmovisão cristã. O ponto de partida sempre é adotar a Escritura como autoridade e suficiente para a nossa vida. Vamos falar disso. Vamos falar então da necessidade de cultivar uma mentalidade bíblica. Vamos tratar da questão da criação. Isso aqui vai ser interessante, eu acho que você vai gostar. E aí, são 6 dias de 24 horas? São 6 dias de muitas eras? Tem tanta gente que fala em milhões de anos. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui também. Vamos falar da questão do pecado. Já num ponto mais apologético, nós vamos tratar também da questão da dúvida. E aí, como é que fica uma fé genuína no meio de pessoas que te fazem duvidar da fé que você tem? Será que ter dúvida é pecado? É errado ter dúvida? Vamos tratar disso aqui também. E quando Deus não responde oração? Como é que você vai conversar com um descrente para evangelizar? Você pede, ora e Deus não responde. Como é que fica? Como é que você trata com essa questão? Vamos ver isso. Fracasso, quando a gente falha, quando algo dá errado. Sofrimento, mal. Deus é todo poderoso, Deus é bom e o mal está aí, o sofrimento está aí. Como é que a gente discute sobre isso com um incrédulo? E esse etc. vai caber muita coisa aí. Só para adiantar que no meio do ano nós vamos ter o módulo 2. Tá? Continua com a gente aí. E que Deus nos dê graça para tratar de tudo que a gente tem que tratar. Enquanto eu falo, você intercede. Amém? Vamos combinar assim? Então vamos junto aqui. Ponto do nosso de partida
é olhar para a Escritura. Efésios e a prática de santidade da igreja. Quando a gente olha para a teologia do apóstolo Paulo, Paulo descreve vida cristã dessa maneira aqui. É muito comum você olhar nos escritos de Paulo, de um lado, doutrina, do outro lado, vida. De um lado, teologia, teoria, e do outro lado, prática. Paulo sempre traz essas questões nas suas cartas. Numa primeira metade da carta, ele vai te apresentar a teologia que ele quer desenvolver, que ele quer apresentar para a igreja, que ele quer fundamentar a fé da igreja. E depois ele transita para uma parte prática, dizendo: olha, agora você vive isso que eu ensinei. Né? É como se Paulo mostrasse para nós assim, que não existe vida cristã sem doutrina cristã. E em contrapartida, doutrina sem prática é ensinamento, é conhecimento inútil, infrutífero. Então essa ideia de teoria, teologia e prática é algo sempre presente nas cartas de Paulo, e você vai identificando quando você lê, e é justamente isso que a gente vai pautar o nosso pensamento aqui nessa noite. Quando, por exemplo, você vai para a carta de Paulo aos Romanos, olha lá, em Romanos capítulo 12, versos de 1 a 2, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa ideia de doutrina e prática vai estar presente em Romanos quando você lê. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo desenvolve uma sistematização do Evangelho. É do capítulo 1 ao capítulo 11 que você vai entender por que nós somos evangélicos. A defesa do Evangelho de Paulo está nesses capítulos. A carta de Paulo aos Romanos, ela funciona como uma espécie de carta missional, porque ele escreve para a igreja de Roma que ele não conhecia, e o objetivo dele era ser enviado por aquela igreja para a Espanha. Então ele escreve para defender, para apresentar. Olha, o evangelho que eu prego é isso aqui. E é incrível a carta de Paulo aos Romanos. Estude ela. Do capítulo 1 ao 11, então Paulo desenvolve essa teologia do evangelho, ou a teologia evangélica. Do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo parte para a porção prática da carta. É isso que ele vai dar, conselhos práticos, direções práticas. E o que é interessante, agora olha só, geralmente, Paulo usa uma ponte de transição, onde ele parte da teologia para a prática, da doutrina para a vida. E geralmente ele usa expressões como ele está usando aqui. Os versos 1 e 2 do capítulo 12 é justamente essa ponte que Paulo faz para começar a dar conselhos práticos para a igreja. É como se ele dissesse: olha, agora que você conhece o que é o Evangelho, viva de acordo. Agora que você sabe o que Deus revelou através da minha vida, viva de acordo com isso que Ele revelou. Doutrina e prática estão sempre presentes aqui. E aqui, Paulo usa um verbo que eu quero te chamar a atenção para ele. Isso aqui, ó. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que significa isso? Paulo, depois de te ensinar a doutrina evangélica, ele diz: agora se apresente a Deus. Apresente, aqui é tudo vermelhinho, só para destacar, mas vamos lá. Apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. E ele diz que isso é o vosso culto racional a Deus. O que é isso? Quando nós adoramos a Deus, quando nós cultuamos a Deus, nós apontamos para quem Deus é. É isso que a gente faz na adoração. Não é isso quando você está na igreja adorando? Você exalta Deus, exalta o Senhor porque Ele é grande, porque Ele é bom, porque Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Criador, o que sustenta a tua vida. Você começa a exaltar os atributos de Deus. Adorar isso é apontar para Ele. Agora, perceba que Paulo está dizendo para você fazer isso, não apenas na igreja. Você está onde seu corpo está, e seu corpo não fica 7 dias por semana na igreja.
Apresentar o corpo como sacrifício vivo é você apontar para Deus, é você expressar louvor e adoração com o seu estilo de vida. É onde você está. É sendo quem você é, fazendo o que você faz, no meio dos seus relacionamentos, no seu trabalho, é lá fora. A cultuar a Deus aqui dentro é um trabalho facinho. Eu costumo falar isso com os irmãos aqui. Aqui dentro, cultuar, exaltar, adorar, nós somos programados para isso. Geralmente a gente sabe fazer. Né? A gente sabe produzir culto, a gente sabe produzir uma liturgia, né, de adoração, mas apresentar o corpo como sacrifício vivo é onde você está, lá fora. A sua vida apontar para Deus. O que Paulo quer dizer aqui? Aqueles que se relacionarem com você vão enxergar Deus através da sua vida. Conheça a doutrina. É isso que aconteceu no capítulo 1 até o 11. Agora viva de acordo com ela. Tire ela das 4 paredes do templo e leve com você, através do seu comportamento. Isso é culto racional. Isso é cultuar a Deus. Só existe uma forma disso ser real na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já ouviu isso. Isso não é novidade. Você já ouviu que você tem que viver para Deus fora da igreja. Uma expressão que os reformadores chamavam de corandeu. É viver o tempo todo diante da face de Deus. Certamente você já ouviu isso. Mas só existe uma forma disso se tornar real na nossa vida. É o verso 2. E no verso 2 Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Presta atenção numa coisa. Se não for a vontade de Deus, se não for a Escritura que molde os seus pensamentos, pode ter certeza, outra coisa está moldando ele. E é impossível oferecer culto racional a Deus com o nosso estilo de vida, se a palavra de Deus não moldar quem nós somos. Não dá. Se a palavra de Deus não moldar o nosso comportamento, o máximo de culto que nós vamos dar para Deus é aquela mãozinha levantada na hora do culto aqui. Só. É lá fora que o bicho pega. Cosmovisão cristã. Viver a fé entre os que não creem. É disso que a gente vai tratar. Amém? Que bom. Está aí ainda? Vamos lá então continuar. Paulo usa também essa forma de mais agora reduzida, lá em Filipenses capítulo 1, no verso 27, quando ele diz que nós vivemos pela doutrina, evangelho é uma mensagem contida na Escritura. Evangelho não é toda a Escritura. O Evangelho está lá. Uma boa notícia. É a declaração de um fato que aconteceu no tempo e no espaço, 2000 anos atrás. Isso é Evangelho. E os desdobramentos do que Jesus fez e o impacto que isso tem na tua vida. Quando Paulo trata sobre isso, olha o verso 27 do capítulo 1 de Efésios, o que ele diz. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. É o Evangelho que determina o seu relacionamento com Deus. É o Evangelho que vai determinar o seu relacionamento com o próximo e é o Evangelho que determina o seu relacionamento consigo mesmo. Quando Paulo diz, viva acima de tudo pelo Evangelho, por modo digno do Evangelho, quer dizer o seguinte, olha, não somos nós que pautamos o nosso pensamento. Não somos nós que determinamos a forma como nós vamos fazer escolha ou que nós vamos tomar decisões na vida. É o Evangelho o ponto de partida para tudo. É o Evangelho o ponto de partida para você se relacionar com sua esposa, com seu esposo, com seu namorado, namorada, com seu patrão, com seu empregado. O Evangelho é o ponto de partida para tudo. Por isso Paulo diz, acima de tudo, viva de acordo com o Evangelho. Agora, como viver de acordo com o Evangelho? Como ter a vida moldada pelo Evangelho se eu não conheço? Se o Evangelho é algo que para mim se resume aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, isso já nos leva à necessidade de moldar continuamente o nosso coração. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pelo Evangelho de Jesus. Esfriou, né? Vamos subir um pouquinho a temperatura. Estava quente aqui hoje. Até
chaleira, tá? Parece uma chaleira, tá? Vamos lá. Outra coisa. Então nós olhamos em Romanos, presta atenção às palavras que Paulo usa. Quando você for ler Paulo, fique muito atento ao que ele escreve. As pequenas conjunções que ele usa. Dá para tirar muita coisa dali. Em Romanos ele diz, se apresente como culto racional. Em Filipenses ele diz, viva de acordo com o Evangelho. Olha o que ele diz em Efésios. E aí agora nós chegamos no que nós vamos expor hoje aqui. Em Efésios capítulo 4, verso 1, ele vai dizer assim, ó, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Essa carta de Paulo também segue o mesmo critério, o mesmo padrão. Nos 3 primeiros capítulos, capítulos de 1 a 3, Paulo desenvolve a doutrina da igreja. É incrível, leia Efésios. Depois de apresentar a teologia da igreja, Paulo vai apresentar a parte prática dos capítulos 4 até o 6. É como, mais uma vez, é como se ele estivesse dizendo, agora viva de acordo com o que você acabou de conhecer. E a partícula de transição que ele usa é sempre essa aqui, ó. Lá em Romanos ele diz, se apresentem. Em Filipenses ele diz, vivam. Em Efésios ele diz, andem. Quando Paulo usa esse verbo aqui, esteja sempre atento. Andar literalmente no original, conduzir os próprios passos. Ou seja, é o seu estilo de vida. É a forma como você se comporta. E Paulo vai dizer, que seja de modo digno, ou seja, de acordo com a vocação que você recebeu. Quem chamou? A menos que você chame a si mesmo. Deus chama. Leia os 3 primeiros capítulos de Efésios. No capítulo 1, dos versos 3 até o 14, é um parágrafo imenso, onde Paulo está louvando a Deus pelo que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez pela igreja. E depois de dizer isso, ele vai dizer, olha, é Deus quem chama. Se é Deus que chama, as regras são dele, não é tua. Então é viver de acordo com o chamado de Deus, é conhecer o que Deus tem, Escritura, para você viver de acordo com ela. Ponto. Deus quem chama. Perceba aqui que no verso 22, ainda do capítulo 4, Paulo vai dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo vai mostrar que a transformação do indivíduo está intimamente relacionada com a renovação do entendimento. Assim como ele disse lá em Romanos, não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Guarda isso. Ou a sua mente está sendo moldada pela palavra de Deus, ou outra coisa vai estar moldando ela. Você vai ver hoje aqui que não existe neutralidade no mundo em que nós vivemos. Não existe vida em cima do muro. Vamos ver o que isso significa. Olha só, vida cristã é algo que deixa de acontecer e algo que passa a acontecer. É isso que ele está dizendo. No verso 23, quanto ao trato passado, quanto ao velho homem, se desvista dele. É como, é literalmente aqui, ó, retire como se fosse uma peça de roupa. Tire o velho homem. Mas não é apenas isso, não é deixar de fazer alguma coisa. É assumir um novo comportamento. Por isso que ele diz no verso 24, isso. Revista-se do novo homem, que é criado segundo Deus. Como é que você sabe que o homem segundo Deus, como que se comporta o homem segundo Deus? De onde sai a informação do homem que agrada o coração de Deus? Do Jornal das 8? Não, da timeline do Instagram, deve ser. Facebook? Ou o grupo do WhatsApp? Não há qualquer outro meio de você encontrar o jeito que agrada a Deus, se não for na Escritura. Por isso que o verso 23 é proposital para Paulo. Olha lá, ó. E vos renovais no espírito do vosso
É entendimento. Paulo, como que eu deixo o antigo e assumo o novo? Bíblia na mente, moldando o coração. Amém? Aqui, irmãos, a gente chega num ponto importante que a santidade prática da igreja nos mostra, segundo Paulo. Que evangelho, que cristianismo é deixar de fazer algumas coisas, é isso que ele vai desenvolver na parte prática aqui de Efésios, mas também passar a fazer outras coisas. Não é apenas a religião do não. Paulo sabia que se ele resumisse o cristianismo em não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, ele estava desenvolvendo uma nova forma de legalismo. Foi justamente o que ele criticou a carta aos Gálatas. Legalismo dos Gálatas. Então ele vai dizer, cristianismo é deixa de fazer algumas coisas e assuma um novo comportamento segundo a vontade de Deus. Isso é cristianismo. Nós temos aqui, esse diagrama nos mostra que o evangelho é uma terceira via de relacionamento com Deus. Evangelho não é nem irreligião e nem religião. De um lado aqui nós temos religião. Religião como sinônimo de legalismo. No outro extremo, nós temos irreligião, como sinônimo de relativismo. O irreligioso vai dizer o seguinte: olha, eu não preciso obedecer a Deus. Na verdade, a verdade absolutas mesmos não existem. Então, eu não preciso de Deus. Eu é quem faço a minha própria vida. O irreligioso vai dizer isso aí. O religioso vai dizer o seguinte: olha, eu preciso obedecer a Deus. Se eu não obedecer a Deus, Deus vai me pegar. Eu tenho que obedecer a Deus, porque sempre assim eu terei algo para cobrar de Deus. O que acontece com esses dois extremos aqui? Ambos estão querendo salvar a si mesmo. O irreligioso quer salvar a si mesmo com a sua independência de Deus. O religioso quer salvar a si mesmo com as suas obras. Ele quer se empenhar, ele quer buscar a Deus, ele quer orar, ele quer ler a Bíblia, ele quer construir uma grande quantidade de mérito para chegar diante de Deus e dizer: eu consegui, agora você tem que me abençoar. O evangelho é uma terceira via de relacionamento. Olha só, a lógica do religioso é a seguinte: eu obedeço a Deus, logo sou salvo. A ótica daquele que vive pelo evangelho é o seguinte: sou salvo naquilo que Cristo fez na cruz, na obediência perfeita de Cristo, no sacrifício substitutivo de Cristo. Logo, obedeço a Deus. A proposta é completamente diferente. Essas duas pessoas, o religioso e o que vive pelo evangelho, podem sentar lado a lado na igreja, e na superfície são parecidos. Ambos vão estar lendo a Bíblia, ambos vão estar orando, ambos vão estar participando de vigília, ambos vão estar buscando ministério na igreja, ambos vão estar pastoreando a igreja, ambos vão estar buscando, fazendo grandes coisas para Deus. Na superfície são iguais, o problema é a profundidade. Na profundidade a motivação é diferente. A motivação do religioso na profundidade é: se eu não fizer, Deus me pega. Portanto, eu preciso fazer, porque aí eu vou ter como cobrá-lo depois. Essa é a motivação do religioso. O religioso faz para merecer, para conquistar. O religioso faz para salvar a si mesmo. O que vive pelo evangelho, ele faz porque ele sabe que mesmo sem que ele merecesse, Deus o aceitou na obra sacrificial de Cristo. Portanto, a lógica é: sou salvo, logo obedeço. São duas propostas completamente diferentes, porque a vida cristã do religioso é sempre incerta e egoísta. Sabe por que é incerto? Seja bem-vindo, irmão, fica à vontade. A vida com Deus, guarda isso, do religioso é sempre incerta e egoísta. Sabe por que é incerta? O quanto é ser bom o bastante para que Deus te aceite? Se você for bom 50%, ou talvez se você cumprir com 80% da lei. Então, 80% já é melhor que 50%. Ou vamos pensar, não, 90% da lei. O quanto é ser bom o bastante para se equiparar à santidade requerida pela lei de Deus?
Esse é o ponto de partida. Por isso que a vida cristã do religioso é sempre incerta. E é sempre egoísta porque ele faz, tudo que ele faz de bom, não é pensando em quem recebe, mas é nele mesmo, ele quer algo em troca. Mas o que vive pelo Evangelho, ele faz isso por amor e gratidão a um Deus que o aceitou graciosamente. Ele pensa o seguinte: eu não merecia, por isso que é graça. E ainda assim, apesar de mim, apesar do meu imerecimento, Deus envia seu Filho para morrer no meu lugar, para construir uma justiça na terra, a qual eu não sou capaz de construir com a minha obediência. E ele me diz: se apegue ao meu Filho, e eu te aceito. Percebe que é uma outra proposta de relacionamento com Deus? E aí Paulo continua então, agora sim. Por quê? A obediência do evangélico, estou falando com evangélicos aqui, tem um religioso e tem um evangélico. A obediência do religioso é sempre egoísta e incerta. A obediência do evangélico, não, ela é por amor e gratidão a um Deus que o aceitou de forma graciosa. Por isso que agora sim, Paulo começa a dar ordem. Você não vai fazer isso e vai fazer aquilo. A santidade prática da igreja envolve o que ele deixa de fazer e o que ele passa a fazer. A partir do verso 25, lá do capítulo 4 de Efésios, que a gente está estudando aqui, Paulo coloca sempre esses contrastes aí. De um lado, o que não fazer, do outro lado, o que fazer. Então, no verso 25, olha lá, ele vai dizer assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. De um lado, o que deixa de fazer, a mentira; do outro lado, o que passa a fazer, um compromisso com a verdade. No verso 26, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis. O que é para fazer? É para ficar irado. É uma ordem, isso é um imperativo. Irai-vos. Mas cuidado, que essa ira não se transforme em pecado. É isso que ele está dizendo. É como se Paulo dissesse assim: olha, fiquem irados. Que tipo de ira? Uma ira que te faz lutar contra o pecado. Uma ira que te faz resistir, que te faz olhar para o pecado que você praticou hoje e se revoltar contra ele. Isso é ira. Isso é ira santa. Mas cuidado com a sua ira, para que ela não se transforme em pecado. É isso que Paulo está dizendo. No verso 28, ele vai dizer assim, olha lá: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Então, aquele que usava dos bens de outras pessoas, agora a proposta é outra, é uma mudança completa, você vai passar a entregar para eles. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Dá uma pausa aqui para não ficar muito extenso. Lembra da ideia de culto racional? Que é você apontando para Deus com o seu estilo de vida? Que é as pessoas que têm contato contigo chegando à seguinte conclusão: tem de Deus aqui, só pode ser. Isso é culto racional. Paulo vai dizer o seguinte, olha: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui no original é aquilo que apodrece. Ou seja, que aquilo que saia da sua boca não cause mal a quem está perto de você. Pelo contrário, unicamente a que for boa para edificação. Quando a gente vai para a ideia de um culto racional, ligando o conceito de Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, olha: quando alguém sair de um bate-papo contigo, que ele saia com a plena certeza que ele foi edificado. Quando alguém sair com um bate-papo contigo, ele saia com a plena certeza que ele cresceu no conhecimento de Deus. É a única forma que você tem de edificá-lo. Aquilo somente, unicamente, que foi bom para edificação. Percebe que Paulo nos coloca aqui diante de nós um fator motivacional, né? Isso é coach de respeito. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo coloca um fator motivacional para nós aqui, que mostra que o cristianismo não é uma religião de mero cumprimento de regras. Mas o nosso agir é motivado pela satisfação ao fazer para Deus. O nosso agir é motivado pelo amor a um Deus gracioso, que não levou em conta o seu imerecimento quando te salvou. É isso que Paulo quer apresentar para os crentes aqui. Ainda nesse pé, no verso 31 do capítulo 4, olha só: longe de vós toda amargura,
cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é viver pelo Evangelho. Olha o que Paulo está fazendo. Está lembrando quem você era. Alguém que carecia do perdão de Deus. Ele perdoou, então está dizendo, faça o mesmo. Conheceu a doutrina, agora vive de acordo com ela. Conheceu a teologia evangélica, de perdão gracioso de Deus, agora faça igual. Imite a Deus. Por isso que o capítulo 5, verso 1, que eu não coloquei, Paulo vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus. O que ele fez por você, agindo de forma graciosa, faça igual, passe para frente. Muda a postura dos nossos relacionamentos. Aí no verso 5, para a gente correr aqui, Paulo vai dizer, a impundicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. Tudo coisa para rejeitar. Pelo contrário, ações de graças. Troca tudo aquilo por isso aqui. Vou passando que depois você pode ler. Agora aqui é um ponto que eu quero frisar um pouco mais com você. Estou chegando ao final dessa primeira parte para a gente ter 5 minutos aí para você continuar me acompanhando até o final. O Edilson falou que a gente pode ir até 00:12 hoje, que não tem problema, ele já conversou com os irmãos, né? Então qualquer coisa conversa com o Edilson, ele que me... No verso 7 do capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, lembra? Ele usa por meio de contrastes o que não fazer e o que fazer para motivar a igreja a uma prática de santidade, a viver para Deus fora das 4 paredes do templo, do salão, da igreja física. É isso que ele quer te motivar a viver para Deus lá fora. O que não fazer e o que fazer. No verso 7, Paulo apresenta uma coisa que agora eu quero puxar um pouquinho o freio de mão. Ele vai dizer assim, portanto, não sejais participantes com eles. O verso 6 está dizendo quem é esse eles, os filhos da desobediência. Andai como filhos da luz. Lembra dos contrastes? O que eu não devo fazer, Paulo? Ou o que eu preciso evitar? Você precisa evitar ser participante com os filhos da desobediência. Entendi. Tá, isso é o que eu evito. E o que eu faço agora? Ande como filho da luz. O contraste está presente aqui. Olha, você não vai participar do filho da desobediência. Pelo contrário, vai andar, lembra que andar para Paulo é sempre estilo de vida? Você vai andar como filho da luz. Verso 11, você vai entender o que eu quero dizer. E não sejais cúmplices. Ele já falou para não participar com os filhos da desobediência. Agora ele vai dizer, não seja cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a. Paulo usa as palavras de forma proposital aqui. Essa palavra participantes, no original é coparticipante, sugere uma ideia assim de participação acrítica, irrefletida. O que Paulo quer dizer? Tome cuidado para não andar perto demais a ponto de você começar a copiar o comportamento do incrédulo, do não cristão, sem perceber. O que você vai fazer aqui? Você vai começar a coparticipar com ele daquilo que ele faz. É uma participação irrefletida. O que é isso? É aquele amigo não cristão e que de tanto caminhar com ele, de tanto observar a forma que ele fala, a forma que ele age, que ele se relaciona com a esposa, com o namorado, você passa a fazer igual, copiando, sem ter pensado nisso. Essa é a palavra que Paulo usa para participante. Mas qual que é o problema? Paulo passa para o verso 11 aqui uma espécie de participação muito mais profunda agora. É como se ele dissesse o seguinte, olha, cuidado, porque tudo começa com a observação e com a imitação do não cristão. Por quê? Você vai começar a copiar de forma irrefletida o que ele faz, e daqui a pouco você está defendendo o que ele faz. Essa é a tradução da palavra cúmplices. E não sejais cúmplices. Se participante é andar perto demais a ponto de imitar o que o outro faz sem pensar, o cúmplice aqui já é um envolvimento mais comprometido, mais profundo. Você faz e defende, dizendo que está certo.
A palavra que Paulo traduziu para cúmplice aqui, que foi traduzida para cúmplice, é muito parecida com uma outra palavra que a gente gosta de usar muito no meio dos crentes. Comunhão. A palavra para comunhão é koinonia. A palavra para cúmplice é sugkoinonel. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, você começa a andar tão perto deles que daqui a pouco você está defendendo o mesmo interesse. Isso nos leva, irmãos, à necessidade. Lembra que eu disse lá no início que não dá para agir com ingenuidade, não dá para viver com ingenuidade nesse mundo? Nós estamos falando de cosmovisão cristã e todas as pessoas têm uma cosmovisão. Você não pode escolher ter ou não uma cosmovisão. Essa é que é a questão. Porque cosmovisão é compromisso do coração. Aquele teu amigo não cristão, não estou dizendo para você ficar longe dele, porque se você se afastar você não vai evangelizá-lo. Eu vou te mostrar o equilíbrio importante aqui. Aquele teu amigo não cristão também tem uma cosmovisão. Ele também tem um compromisso com o coração dele. Aquele cara que escreve, os produtores, os escritores, que escrevem livros, que escrevem filmes, que escrevem as séries. Quem não gosta da Netflix? Netflix, Amazon Prime, que benção, Instagram, tanta coisa aí, né? Não se engane, tudo que está por trás ali, existe cosmovisão. Esses escritores são comprometidos com as suas cosmovisões e eles são dedicados a ela. É nesse sentido que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles se empenham e eles estudam a cosmovisão que eles desenvolvem. E a gente? Quando Paulo diz, primeiro, olha, cuidado, não participa, porque é inevitável, você vai defender o mesmo que eles defendem. O que é isso aqui? Isso é muito parecido com o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A queda nunca é brusca. Perceba que é um processo que começou com a observação. Anda no conselho dos ímpios, se detém, estava andando, parou no caminho dos pecadores, se assentou na roda dos escarnecedores. Começa só observando e depois está envolvido completamente. Aleluia. O que acontece aqui? Tanto a igreja liberal quanto a igreja tradicional podem perder o evangelho aqui. É necessário sempre uma proximidade crítica com a cultura. É sempre importante a proximidade crítica, ou uma proximidade que nos permita criticar a cosmovisão secular que está lá fora, que está envolvida, que você tem aprendido muito com ela e eu também. Ela tem nos influenciado, queira ou não, ela influencia. É por isso que se não moldarmos o nosso coração com a palavra de Deus, você vai estar moldado com o mundo inevitavelmente. Você não tem escolha para isso. É necessário, eu digo que tanto a igreja tradicional quanto a liberal pode perder o evangelho, porque a liberal, na tentativa de evangelizar, vai dizer o seguinte: vamos ficar perto da cultura, a gente começa a copiar o que eles fazem, para a gente ganhar eles. Sabe nada, inocente. Está tão perto da cultura, que de repente já não sabe mais o que é igreja, o que é mundo, o que é igreja, o que é cultura secular. A cultura secular tragou a igreja. Pronto, perdeu o evangelho, porque não tem mais capacidade de mudar a vida de ninguém. Mas o outro extremo também é muito perigoso. A igreja tradicional pode perder o evangelho quando ela pensa o seguinte: não vamos nos misturar com a cultura. Dualismo. Gueto evangélico. Aqui dentro é de Deus, lá fora é tudo diabo. Aqui não, só não vamos misturar com eles. Perde o evangelho porque você não vai mudar a vida de ninguém com quem você não está perto. Dualismo não é a solução, só que dualismo para a semana que vem. Então, irmãos, Paulo vai chegar na seguinte conclusão no verso 14. Pelo que diz, estou caminhando para o final da primeira parte, tá? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que significa isso? Paulo está falando com alguém que ele crê que é salvo. É uma igreja, ele escreve para a igreja. Tanto que no verso 13 do capítulo 1, ele vai dizer: vocês são selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês são salvos. Cuidado. Vocês estão dormindo. O cenário aqui é de pessoas dormindo no meio de gente morta.
Olha só. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O dormindo aqui é aquele que está se aproximando tanto da cultura, está se aproximando tanto que daqui a pouco vai ser tragado por ela. Desperta. O que dormes é a igreja. O morto, você vai ver que é aquele que está do outro lado do muro. E aí é que eu chego... Paulo chega nessa conclusão, que é o último contraste que ele traz no verso 18. Guarda essa ideia do muro aí, que é o próximo slide. No verso 18, Paulo vai dizer o seguinte: ela não vos embriagueis com vinho. Tá bom, isso eu não faço. O que eu faço? Seja cheio do Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? Olha, não dá, não tem outra opção. Se você quiser, né, se levantar no meio dos mortos, se você quer acordar, se você quer viver para a glória de Deus, se você quer ser transformado pela vontade de Deus, não tem outro caminho a não ser se encher do Espírito Santo. E em um outro momento eu vou explicar o que é ser cheio do Espírito Santo. Hoje não vai dar tempo. Talvez no bate-papo a gente converse sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Não existe vida em cima do muro. Essa simpática senhorita aí está andando em cima do muro, para ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês. Ninguém vive em cima do muro. O que eu quero dizer com isso? Não existe neutralidade, essa é a ideia. Por que Paulo vem chamando a atenção da igreja para viver prática de santidade lá fora? Por que Paulo está dizendo, olha, vocês estão dormindo no meio de quem está morto? Por que Paulo está chamando a atenção para aqui? Não há neutralidade nesse mundo. Não existe um meio termo, ó, esse aqui está em Cristo, esse aqui não está, e esse aqui está esperando a oportunidade de estar. Não existe em cima do muro. Nenhum indivíduo está livre de ser influenciado. Essa aqui foi o principal erro, a principal falácia do pensamento moderno. Por quê? Na concepção de um filósofo, um teólogo da Idade Média, da escolástica cristã, chamado Santo Tomás de Aquino, na concepção dele, o que aconteceu na queda? O homem caiu, mas não por completo. Na verdade, a queda afetou a vontade do homem, mas o intelecto, a razão está perfeita. Isso aqui vai gerar um problema. Na verdade, essa defesa tomista, essa defesa de São Tomás de Aquino, de que a razão é autônoma, é que vai trazer todo o desastre para frente aqui agora. Por quê? Vai gerar aquilo que o homem moderno chamou de homem autônomo. Nós não precisamos de Deus para chegar ao conhecimento da verdade. Basta eu usar o meu intelecto que está intacto. Percebe onde vai cair? Onde vai chegar? O grande problema é que quando a gente olha para a Escritura, não é isso que a gente vê. Anota aí, mas em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebe o que está acontecendo aqui? Não existe homem autônomo, não existe razão autônoma. Quando a Bíblia diz que o homem caiu. A queda afeta a vida intelectual do homem, o pecado mancha a razão humana, torna o homem em alguém. O homem era insuficiente quando Deus o criou. O que é isso? Ser insuficiente é bom, porque Deus cria o homem para ser completamente dependente de Deus. Isso é bom. Projeto de Deus perfeito na criação. A queda transporta o homem para um estado de miserável. A mente humana foi afetada, a vontade humana foi afetada, as emoções humanas foram afetadas, o homem foi afetado com a queda. O pecado manchou toda a condição humana. Por isso que Paulo diz, olha, o homem natural não discerne as questões de Deus, porque somente sendo espiritual para discernir. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Se não nascer de novo, lembra de Jesus com Nicodemos? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tomás de Aquino vai dizer, não, o homem caiu, mas só a vontade, o intelecto está perfeito. Paulo está dizendo, caiu tudo.
Ainda que a imagem e semelhança de Deus está presente no homem, manchada pela característica da natureza pecaminosa, mas o homem já não é autônomo, ele não tem mais a condição que Adão tinha de conseguir chegar à verdade apenas pelo esforço da razão. Foi isso que os modernos caíram. Por quê? Não precisamos de Deus para conhecer a verdade, basta a gente usar a razão. Não precisamos mais da revelação que é a Escritura, basta a gente usar a razão. Mas o que acontece aqui? Ninguém vive em cima do muro. Ou você está em Cristo, ou você está fora dele. E o que isso significa? Se tiver pequenininho, mas eu acho que dá para você ler ali, ó. Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer. A partir do verso 1. Ele vos deu vida. Se ele te deu vida, é porque você estava que jeito? Pode partida. Então, se não existe neutralidade, se não existe em cima do muro, ou você está em Cristo ou está fora dele, ou você está vivo ou você está morto. Você pode até estar dormindo, mas está vivo, que é a condição do capítulo 5, verso 14. Está dormindo no meio de quem está morto, mas não existe mais que dois, está aqui, é vivo e morto. Paulo está dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos. Por quê? Delitos e pecados. Essa é a condição natural do homem se Deus não intervir. Morto em delitos e pecados. Só estou lendo com você. Tá? Vai se ver com Paulo se você não acreditar nisso aqui depois. Verso 2 ele continua. Olha só. A condição do homem sem a intervenção de Deus. A intervenção de Deus está no verso 4. Olha o verso 1. Ele vos deu vida, portanto você não tinha. Estando vós mortos em delitos e pecados. Verso 2. Vida espiritual, né, irmão? Está claro isso aqui, né? Vida espiritual que nós estamos falando. É aquele que Paulo diz lá que tem que ser espiritual para discernir as coisas do Espírito. É esse homem aqui que Paulo está dizendo aqui. Verso 2. Nos quais, ou seja, nos pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo se coloca no meio, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que Paulo está dizendo aqui? Antes da intervenção de Deus na vida do cristão, era espiritualmente morto e escravo. Por que escravo? Vivia de acordo com o mundo. Isso é viver segundo o mundo. Tá lendo comigo lá? É importante que você encontre isso no texto, não nas minhas palavras. Vamos ver junto lá, ó. Ele vos deu vida, portanto você não tinha. Espiritualmente morto. Antes do agir de Deus. Está morto. Antes do agir de Deus. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, escravo do mundo. A agenda mundana é que determina o que você vai crer se você não está nele. O que é isso? Há 20 anos atrás, havia um padrão moralmente aceito na sociedade. O homem secular vivia de acordo com ele. Ó, então isso aqui é o que é o aceito, isso aqui é um acordo coletivo, todo mundo acredita nisso aqui. Hoje é um outro padrão moralmente aceito. Então isso aqui não serve mais, agora nós vivemos de acordo com isso aqui. Daqui 10 anos, é um outro padrão moralmente aceito. Olha, agora isso aqui não vale mais, nem esse vale mais, o mundo diz que a gente tem que viver aqui. É escravo do mundo. Vive de acordo com as ideologias mundanas. Antes da intervenção de Deus, quem determina a sua forma de vida é o mundo. Segundo a escravidão que Paulo mostra, olha só ainda no verso 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, é o diabo. Paulo está dizendo, antes da intervenção de Deus, o estilo é de escravidão, mundo e do diabo. E não apenas isso. É escravo do mundo, é escravo do diabo e é escravo de si mesmo. Porque ele continua dizendo, verso 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É isso. Antes da intervenção de Deus, é espiritualmente morto, escravo do mundo, escravo do diabo, escravo do pecado. E ele não para aí. Olha o final do verso 3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Resumo, existe 2 tipos de homem. Existem 2 tipos de
humano na terra. É o que Paulo está mostrando aqui. Por isso que eu disse que não existe vida em cima do muro. Ou você está espiritualmente vivo, ou você está espiritualmente morto. Ou você é escravo do mundo, do diabo e do pecado, ou você é liberto de tudo isso. Ou você está em paz com Deus, ou ainda é alvo da ira dele. Éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, a condição natural do homem é de morte, escravidão e condenação. Não há neutralidade. Ou você está em Cristo ou não está. Não dá para ser ingênuo com aqueles que você se relaciona lá fora. É por isso que o Evangelho te faz prudente e humilde. O Evangelho te faz prudente porque ele diz o seguinte: todos nós temos uma natureza humana que habita em nós. E que o tempo todo quer governar nossas ações para nos levar a pecar. Lembra de Romanos 7, verso 15, quando Paulo diz: eu não entendo meu modo de agir, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu vou lá e faço. Se faço, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo, um homem, nascido de novo, que temente a lei de Deus, mas entende que sozinho não consegue cumprir, porque o pecado tenta assediá-lo. Está acompanhando até aqui? Vejam, ou está em Cristo, ou está no mundo. Não há meio termo. Essa segunda parte aqui da nossa palestra, ela continua sendo bíblica, né? Porque essa é a proposta. Hoje a gente vai tratar mais de uma questão expositiva, mesmo da palavra de Deus, dentro da carta de Efésios. E na semana que vem a gente entra numa questão mais conceitual aí do tema de cosmovisão e secularismo. Mas hoje, esse momento, qual que é a ideia? Paulo conhece a realidade da igreja. Paulo conhece a realidade em que ele está inserido. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Então ele sabe muito bem o que é experimentar dias maus. E esse é o nosso tema da sequência aqui. Como viver em dias maus. Se nós somos a cidade de Deus, composta por cidadãos da cidade de Deus que habitam em meio à cidade dos homens, se tem uma coisa que é característica da cidade dos homens, é dia mau. Né? É adversidade, é dor, é sofrimento, são problemas. E essa é a realidade. Paulo tem autoridade para tratar disso porque ele está passando por dias maus. E não apenas essa carta, Filipenses, Colossenses, Efésios, Paulo escreve tudo isso da prisão. Tá? Nós vamos olhar para isso aqui agora, porque Paulo ele nos mostra, com uma sentença bem particular, que eu quero expor para os irmãos agora, dentro do capítulo 5 de Efésios. Então quero te convidar a ficar com a tua Bíblia aberta lá, Efésios capítulo 5, e nós vamos o tempo todo checar, e eu faço um compromisso com você que é o seguinte: se o que eu falar não estiver escrito aí, não tem qualquer garantia de que venha de Deus. Mas se o que eu falar estiver escrito aí, Deus está falando no teu coração. Então, você pode se sujeitar, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 15 ao 17. Deixa eu dar uma dica para você, sempre que você for ler os textos do apóstolo Paulo. Fique atento aos conectivos que Paulo usa, as conjunções, cada palavra. Paulo usa todas elas de propósito. Ele não coloca ali apenas para preencher o texto, para enfeitar. Todas elas têm um propósito. Paulo começa esse verso 15 com uma conjunção conclusiva. Lembra lá das aulas de análise sintática? Você achou que não ia precisar, né? Lá em português, gramática, coisa é fundamental. Paulo começa com uma conjunção, onde ele vai dizer assim: estamos juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui,
O que Paulo está fazendo é justamente falar sobre como o cristão deve viver em meio a esses dias que são maus. Ele conhece a realidade dos Efésios, ele conhece a realidade da cultura em que os Efésios estão inseridos, da cultura onde ele está inserido. Ele conhece, ele escreveu Romanos, e lá em Romanos acontece algo muito interessante para a gente pensar. Em capítulo 1 de Romanos, Paulo vai dizer que o ímpio o gentil está perdido, porque Deus se revela na sua revelação geral e o ímpio e o gentil rejeita. E aí algum judeu poderia se levantar e dizer: é verdade, Paulo, você tem razão, os gentios estão perdidos porque eles rejeitam a revelação de Deus. E aí Paulo se volta para o judeu no capítulo 2, então, capítulo 1 de Romanos, o gentil está perdido. Paulo se volta para o judeu no capítulo 2 e diz: você também. Porque você tem a lei de Deus escrita e é incapaz de obedecê-la perfeitamente. Vocês dois estão perdidos. E o capítulo 3, então, ele chega à conclusão que está todo mundo perdido. Pelo esforço próprio, pelo empenho, pelos méritos que eles constroem com a obediência da lei, está perdido. A gente vai ver mais sobre isso aqui. Essa perdição, inevitavelmente, traz desastres. A queda traz desastres. O pecado traz desastres. E é isso que provoca os dias maus que nós experimentamos na Terra. Paulo vai tratar aqui que, para viver então, para o cristão, o conselho prático, nós estamos na parte prática de Efésios, o conselho prático de Paulo para que o cristão viva em dias maus é buscar a sabedoria de Deus. Simples. Mas vamos ver como é que isso acontece. Ou seja, ele precisa viver com sabedoria. 2 pontos que eu quero destacar nessa passagem que a gente leu. Primeiro, nós vamos ver a ordem de Paulo para vivermos com sabedoria. Isso está no verso 15. Depois nós vamos ver como que se manifesta essa sabedoria. E a gente vai ver que no verso 16 ele diz que a gente precisa remir o tempo. E no verso 17 ele diz que a gente precisa buscar compreender a vontade de Deus. É isso aqui que a gente vai discutir agora. No verso 15, Paulo, então, a primeira coisa que eu quero analisar com você aqui é a ordem que Paulo dá para o cristão viver com sabedoria. Tá? É como se eu dissesse, lembra que eu disse que ou você é influenciado pela cosmovisão secular, ou você é influenciado pela cosmovisão bíblica? Pois é, tenta encarar essa aqui sem essa para você ver. Não dá. Portanto, a conclusão: vede prudentemente como andais. Aqui Paulo está ordenando que a igreja viva com sabedoria. Ele vai dizer: não como nécios, e sim como sábios. E o primeiro destaque que dá para fazer aqui é que essa ordem de Paulo vem como uma implicação, é como se ele estivesse aplicando, ela vem com uma implicação direta do que ele acabou de dizer. Lembra que eu disse para prestar atenção nos conectivos? Olha a conjunção, ele está dizendo, olha, portanto. Quando ele diz portanto, ele está concluindo um raciocínio que ele começou a falar antes. Ele vai concluir agora. E ele está mostrando aqui, o que ele disse antes? Ele vem tratando da postura que o crente tem que ter diante do descrente. Lembra lá, olha, você não vai ser participante dos filhos da desobediência, você não vai ser cúmplice com as obras deles, lembra? E em especial, no verso 14, o que ele disse? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, aí ele começa o verso 15. Veja só, essa ordem para a gente viver com sabedoria, ela vem como uma implicação direta da ordem que Paulo acabou de dar para que nos levantemos como luz do mundo. O que ele está dizendo? Olha, se levanta, você que está dormindo, se levanta no meio de quem está morto. Você precisa se levantar, você precisa viver para Deus, ser luz do mundo no meio deles. Portanto, esteja atento à forma como você vive. Esse é o conectivo que Paulo usa para argumentar. Essa é a ideia. E isso, irmãos, está em perfeita harmonia com a identidade que Cristo nos deu lá no Sermão do Monte. O primeiro texto que eu li para vocês aqui, eu vou ler de novo. Em Mateus capítulo 5, verso 14, o que Jesus disse lá? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos relembrar o contexto de Paulo, ligar com a fala de Cristo e a gente vai concluir algumas coisas. Paulo está dizendo, se levanta no meio dos mortos e Cristo te iluminará. A luz é de Cristo, não é tua. Nós não temos luz própria. Nós somos pequenos faíscas que apontam para a luz do mundo, que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. E se temos luz, é porque Cristo nos ilumina. Ninguém tem luz por si só. O que eu quero dizer com isso? Você é incapaz de conduzir alguém a Cristo se você não estiver nele. É um caminho que você não sabe como é que chega. E você é incapaz de estar em Cristo se não percorrer o caminho da palavra dele. Aqui a gente já vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Está intimamente relacionado à palavra de Cristo. Vamos nos ater ao texto aqui. Jesus está dizendo lá, Paulo disse aqui, né? Você se levanta do meio dos mortos e Cristo te iluminará. Portanto, chegamos a essa conclusão, e agora lá a ordem de Cristo a fala de Cristo é apresentar a primeira identidade da igreja. Quando Jesus diz, vocês são luz do mundo, ele não apresenta um ideal para você buscar. Ele não está dizendo, olha, você precisa se esforçar para ser luz do mundo. Você precisa ir se empenhar. Não é isso que ele está dizendo. Ele parte da definição da identidade de um discípulo. Ele está dizendo, você é luz do mundo. Ele fala isso para o discípulo dele. Isso aqui é a identidade da igreja. Irmão, isso aqui é uma declaração otimista demais. Jesus é como se ele dissesse, quer saber o que é a igreja? Quer saber o que é um discípulo meu? Meu discípulo é luz. É isso que determina o que ele é. E antes de falar da metáfora da luz, Jesus usou a metáfora do sal, lembra? Vós sois sal da terra. Quando ele nos diz que somos sal da terra, lá ele está tratando da ação invisível da igreja. Você não vê como que o sal trabalha, né? Você simplesmente vê que ele conserva, dá sabor e sede. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, é isso. A ação invisível da igreja é, conservamos o mundo. Apresentamos o real sabor da vida. E damos sede por Deus. O que é conservar? A igreja possui um elevado padrão moral por amor a Cristo. Essa humanidade só não se destruiu porque a igreja ainda está aqui. O sal no tempo de Cristo, ele era esfregado na carne para poder conservar e impedir que a carne apodrecesse. Jesus está dizendo, olha, a igreja é que impede o apodrecimento do pecado do mundo. Ou impede que o pecado apodreça o mundo. Nós estamos aqui para isso. Mas não apenas isso. O sal também dá sabor. A vida por si só tem sabor, irmãos. O incrédulo, aquele que é um ateu teórico e praticante, ele pode ter suas alegrias na vida. Porque existe uma graça comum de Deus que sustenta até o infeliz. Então ele pode provar de alegria da vida na sua família, na promoção no trabalho. Então ele tem. Agora, dizer que somos sal é porque somente a igreja de Cristo apresenta o verdadeiro sabor da vida que é Cristo. E dizer que somos sal é dizer que damos sede de Cristo. Agora, irmãos, pensa um pouquinho comigo aqui, de forma prática. Quando você olha para trás, quantas pessoas você vê seguindo Jesus só porque te conheceu? Isso é gerar sede por Deus. É alguém passar a desejar o Senhor pelo simples fato de te conhecer. Isso é ser sal da terra. E agora Jesus apresenta que somos luz do mundo. Isso está íntimo. Agora, se o sal é a ação invisível da igreja, a luz é a ação visível da igreja. Por isso que ele vai dizer, ó, então você faz. Porque eles vão ver as suas boas obras e a glória não vai ser sua, tá? Segura a bola aí. É para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É para que eles vejam aquilo que você faz lá fora. Não é só para o pastor na igreja, não. É lá para o seu patrão. Lá para o seu empregado, lá para os seus amigos. É quando eles olhem e eles sintam o desejo de dizer o seguinte: graças a Deus, porque esse indivíduo trabalha comigo.
está louvando a Deus por causa da sua boa obra. O grande problema é quando o patrão foi, né, feliz, a primeira oportunidade te manda embora. Aí não é luz, não. Vamos voltar aqui. Essa ordem, então, para buscar, para viver com sabedoria nos dias maus, vem como uma implicação direta, como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu estou mandando você se levantar, porque Cristo vai iluminar, portanto, só tem uma forma disso acontecer: viver com sabedoria. Você vai buscar sabedoria. A segunda coisa que a gente destaca aqui é que essa ordem para viver com sabedoria é algo urgente para o cristão. Por que é algo urgente? Paulo vai usar as seguintes palavras, olha só: vede prudentemente como andais. Esse ver aqui no original não é apenas passar o olho. Esse ver aqui é observar no intuito de perceber. É isso que Paulo está falando. Olha, observe atentamente. Veja. Perceba. É assim que a gente poderia traduzir isso aqui. Não apenas isso, olha só. Vede prudentemente. A melhor forma de se traduzir a palavra que foi traduzida por prudentemente aqui seria exatamente, acuradamente, diligentemente. O que ele está dizendo? Olha, veja exatamente a forma como você está vivendo. Esteja atento, com muito cuidado, de forma diligente ao seu próprio comportamento. Mas eu entendo por que os tradutores usaram a palavra prudentemente. Porque quem observa o próprio comportamento de forma atenta para saber se está em coerência com a palavra de Deus, esse cara é prudente. Então os tradutores optaram por vejam prudentemente o seu estilo de vida. Isso é o andais aqui. Então a gente poderia traduzir essa sentença da seguinte forma: observe com diligência, com exatidão a forma como você está vivendo. A vida cristã, irmãos, eu comentei isso com alguns irmãos aqui na igreja. A vida cristã, ela não pode ser vivida no estilo Zeca Pagodinho. Tem um filósofo famoso no Brasil, Zeca Pagodinho, que escreveu uma música. Ele fala o seguinte: ó, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida cristã não dá para ser assim, não. Paulo está chamando a atenção da igreja para atenção, cuidado, para viver com cuidado, para observar o seu comportamento com cuidado. Vamos desconstruindo o raciocínio junto aqui, ó. O que vai ficar claro aqui? Lembra que Paulo vai dizer para você se levantar? Não é? Se levanta, o que dorme, no meio dos mortos, e agora preste atenção na forma como você está vivendo diante dele. Esteja atento com o seu comportamento. Observe a forma como você está vivendo. Observe como que você reage. Por quê? Como que eu vou saber se o meu comportamento, se o meu relacionamento com os filhos da desobediência não é de uma imitação acrítica? Como é que eu vou saber que eu não estou sendo coparticipante com os filhos da desobediência? Se eu estiver atento ao meu próprio comportamento. Como que eu vou saber, lembra do que a gente falou até aqui? Como que eu vou saber se eu não estou defendendo os mesmos interesses que as obras infrutíferas das trevas defendem? Se eu estiver atento ao meu comportamento. E eu estiver atento ao meu comportamento com um padrão. Não é com o seu ponto de vista. Porque lembra que o seu ponto de vista te fazia escravo? Lá no verso 3, quando Paulo diz, éramos escravos, andávamos segundo o próprio pensamento, ou seja, era escravo do próprio pecado. Então, o que vai nortear o teu comportamento não é o teu achismo, não é o que você pensa que é melhor, né? Não é a experiência que você construiu ao longo da vida. O que vai determinar o seu comportamento é um padrão. Lembra que Paulo disse lá no capítulo 4, verso 24? Os revistais do novo homem que Deus criou. Deus é o padrão. Olha para o homem segundo Deus na Escritura e se vista dele. Fica claro, entendemos isso, quando a gente lembra de tudo isso que Paulo vem falando anteriormente. Mas continuando aqui, um terceiro destaque para essa ordem de viver com sabedoria é que mais uma vez Paulo apresenta esse contraste. Olha o verso 16. Não como nécio, e sim como sábio. Então você não vai ser nécio, vai ser sábio. A palavra nécio aqui, se a gente fosse traduzir literalmente, é não sábio. A palavra sábio é sábio, zofos, de onde vem
Sofia, que é sabedoria. Paulo vai dizer, olha, você não vai ser um azofo, você vai ser um zofo. O azofo é sem sabedoria, é não sábio. Você vai ser sábio. É um tolo, é um insensato, mas perceba aqui, não é um insensato de forma ingênua. É um insensato de forma deliberada. O que significa isso? Ele sabe a vontade de Deus e ainda assim age contrário. Você age como um nécio, como um tolo, quando conhece o que a Bíblia diz e ainda assim faz o contrário. Isso não é viver com cosmovisão cristã. Isso não é viver com cosmovisão bíblica. Você até conhece o que a Bíblia diz acerca de você, ou como é o homem segundo Deus, mas faz contrário. Um exemplo de nécio, só para a gente entender aqui, lembra de Davi? Quando Davi mandou levantar o censo do reino dele? Davi cresceu, né? E ele vai chamar o capitão do exército dele, Joabe, e vai dizer o seguinte: olha, Joabe, percorre meu reino aí para levantar um censo aí do meu exército. Vamos saber como é o tamanho que a gente está. Levou 1 ano o censo. Aí volta Joabe com o número. Ó, você tem isso de carro, você tem isso de soldados, de guerreiros, é isso que você tem. Quando ele acaba de ouvir o censo, o que ele fala? O coração entristece e ele vai dizer: agi como nécio. Davi sabia que a vontade de Deus é que a confiança do seu povo estivesse nele e não neles. Quando ele lembra disso, ele vai dizer: puxa vida, fiz besteira. Agir como nécio, é essa palavra aqui que Paulo está usando. E o sábio é o oposto, exatamente, é aquele que conhece a vontade de Deus e vive de acordo com ela. É aquele que se reveste todos os dias com o homem segundo Deus criou. Dito isso, olha, a gente poderia concluir essa ordem de Paulo da seguinte forma: por vivermos em um mundo de pessoas espiritualmente mortas, de nécios que rejeitam a vontade de Deus, devemos urgentemente estar atentos com a nossa própria maneira de viver e sermos o exato oposto dos que não creem. Vivemos de forma proposital, deliberadamente, para a glória de Deus. Irmãos, é só o cristão que vive isso. Tira da cabeça aquela ideia: olha, o indivíduo já é crente, só não sabe, é tão gente boa. Para ser crente só falta saber. Não existe cristão que não sabe que é cristão. Esquece a ideia de que para ser cristão só basta ser gente boa. Muitos que rejeitam a Deus com toda a força do seu coração, pode ser gente boa, pode ser um bom pai, pode ser um bom esposo, mas não está nem aí para Deus. Dizer que só o cristão pode viver isso, é que só o cristão pode viver de forma, de propósito, sabendo que ele está fazendo isso para a glória de Deus. Para isso tem que ser crente. Segundo ponto aqui, vamos estar quase acabando, não vai nem mais 2 horas, aguenta aí. Segundo ponto aqui então, a ordem para viver com sabedoria. Agora vamos ver como que se manifesta essa sabedoria aí que Paulo está dizendo que você tem que procurar. E a primeira coisa que ele mostra é que a gente precisa remir o tempo. Olha lá o verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem 2 coisas aqui. Primeiro, o que você tem que fazer? Remir o tempo. Segundo, por que você tem que fazer isso? Porque os dias são maus. O que significa esse remir o tempo aqui? A palavra remir aqui é redimir. É literalmente comprar. É resgatar mediante o pagamento de um preço. O cenário, a praça de escravos da época fica mais fácil de entender. Os escravos eram colocados na praça em exposição. Quando alguém queria libertar um escravo, ou tirar o escravo da servidão daquele dono, ele ia, pagava o preço do escravo, e o escravo era liberto, era redimido, era comprado. É esse o significado da palavra. Lembra o que Cristo fez por você? Pagou, comprou você com o preço de sangue. Ele te redimiu. É isso que Paulo está dizendo. A gente precisa comprar o tempo. A gente precisa aproveitar ao máximo o tempo. E o tempo aqui não é apenas o tic-tac do relógio. A palavra que Paulo usa, a ideia de Paulo aqui é cada oportunidade que o tempo traz. Paulo está dizendo o seguinte: você precisa estar atento com a sua própria maneira de viver,
para aproveitar ao máximo cada oportunidade que o tempo vai dar para você viver para a glória de Deus. A vida não vai te proporcionar momentos o tempo todo de alegria, de contentamento para você adorar a Deus. Portanto, os dias são maus, esteja atento com cada oportunidade para você fazer dela, ainda que seja uma oportunidade de desgraça, para transformar nisso em louvor e adoração a Deus. Esteja atento com a vida. Essa expressão significa: aproveite ao máximo cada oportunidade que vai chegar. Esse simpático senhor aqui, o Dr. William Hendrickson, um comentarista e estudioso do Novo Testamento, aconselho os irmãos que quiserem estudar mais o Novo Testamento, procurar os livros do William Hendrickson, que é muito bom. Quando ele comenta essa ideia de aproveitar o tempo, olha o que ele diz. À luz de todo contexto, a oportunidade referida consiste em mostrar, presta atenção, o que é aproveitar o tempo? O que é aproveitar a oportunidade? Presta atenção. Mostrar, por meio de suas vidas e conduta, o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmo, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus através de todas essas coisas. É só isso aí que é aproveitar o tempo. É estar atento com cada oportunidade para resultar em glória a Deus. Para se revestir de boas obras, para fazer, para buscar a Deus, para se empenhar, para confirmar no seu próprio coração a sua redenção, a sua certeza de salvação concedida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Por que fazer? Remir o tempo é o que fazer. Por quê? Porque os dias são maus, irmãos. Lembra? Não seja ingênuo com a realidade secular que você vive. Remindo o tempo por isso. Paulo conhece muito bem a condição dos contemporâneos ali. Se você olhar rapidamente aí, vê lá comigo o capítulo 4, verso 14, ele vai dizer assim: o que ele quer dizer com os dias maus aqui? Paulo conhece a realidade que aquela igreja está inserida. No verso 4, no verso 14 do capítulo 4, Paulo diz assim: para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Não é só hoje que tinha falso profeta, principalmente naquele tempo. Não é só hoje que tinha gente querendo destruir a sã doutrina, como ele vai aconselhar Timóteo para ficar atento. Hoje também. Naquele tempo, a igreja era assediada por esses homens que de forma astuciosa queriam induzir a igreja ao erro. São causadores de males. O pior desastre que é defendido pelos apóstolos, que faz com que os apóstolos tenham atenção e estejam com cuidado, é a falsa doutrina, é o falso evangelho. Você vai ver que eles vão ver a igreja sendo perseguida, e isso não preocupa eles. Eles não ficam preocupados porque a igreja está enfrentando perseguição. Pedro escreve uma carta para a igreja perseguida, para os estrangeiros perseguidos, peregrinos, os infiltrados perseguidos. A principal preocupação dos apóstolos é com a falsa doutrina, é com aquilo que corrompe o evangelho de Cristo. E a igreja está inserida no meio de homens que buscam corromper a sã doutrina. São astuciosos para promover o erro. Paulo diz para tomar cuidado, são causadores de mal. Olha o verso 17 aí. E isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais,
tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa aqui é a realidade. Aqueles homens que fazem parte da cultura, do tempo, da sociedade em que a igreja está inserida, são homens apaixonados pela impureza. A palavra avidez aí é que eles procuram com cana praticar impureza, praticar pecado. São os causadores de males. Mas essa não é apenas... Por que eu estou trazendo isso? Isso não é apenas uma realidade da igreja de Efésios, dos Efésios. Isso é uma realidade nossa. Isso faz dos dias maus. Esses homens que são ávidos para causar impureza, para viver impureza, para causar males, eles estão no nosso meio. E muitos com capa de crente, inclusive. No capítulo 3 de Paulo aos Romanos, eu vou ler para você, se você quiser ir lá, vá comigo rapidamente. Capítulo 3, no verso 10, Paulo vai dizer assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Verso 13 eu estou. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Verso 14. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E isso aqui não é apenas a realidade contemporânea de Paulo. É a raça humana. Não dá para ser ingênuo no lugar em que você está vivendo. Isso aqui implica dizer, irmãos, que nós não temos uma realidade. Agora que eu quero que você entenda a ideia de remir o tempo. Dizer que os dias são maus e que essa é a característica da humanidade, implica dizer que nós não temos uma realidade lá fora, e muitas vezes aqui dentro, adornada, preparada para você viver para a glória de Deus. Muito pelo contrário, grandes serão as distrações que vão tentar tirar a sua vida de piedade, de devoção a Deus. Vão ver muito mais propostas para você viver para a sua própria glória do que viver para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: esteja atento, aproveite cada oportunidade. Você não vai ter lá fora um ambiente preparado para adorar a Deus. Por isso que adorar a Deus aqui dentro é fácil. Tudo aqui acontece para adoração. É para isso que a gente está aqui, mas lá fora é diferente o negócio. Você não vai ter um tempo separado para isso se você não buscar aproveitar as oportunidades. E o que você tem feito com os tempos que você tem tido? Para a glória de Deus. Aquele tempo gasto com a escritura, aquele tempo gasto com a oração, com a vida de devoção. Cadê? Aleluia, porque aqui não tem esse problema, todos têm. Né? Todos têm vida com Deus e tempo de devoção. Isso é só para quem não tem. Você não vai encontrar uma realidade lá fora preparada, prontinha, te esperando para isso. Olha, está aqui, você tem agora todo um tempo disponível para você se alimentar de Deus. É você que precisa criar isso. Você precisa aproveitar cada oportunidade. Esse simpático senhor aqui, o reformador João Calvino, que sistematizou o pensamento da reforma protestante, quando ele comenta sobre esses dias maus, ele vai dizer o seguinte: tudo que nos cerca tende à corrupção e desorientação, de modo a ser difícil para os piedosos caminhar por entre tantos espinhos e permanecer ilesos, tendo a corrupção infectado nossa própria época, a dele e a nossa. Tudo indica que o diabo se apoderou dela com toda a sua tirania, de modo que o tempo não pode ser dedicado a Deus, sem que o mesmo seja, de alguma forma, remido. Se você não aproveitar cada oportunidade, você não espere, ela não vai cair no teu colo. Agora está aqui, você tem 1h30 para buscar Deus em oração e leitura bíblica. Amém? Não? Amém. Está comigo aqui. Louvado seja Deus.
Como se manifesta a sabedoria? Então, estou caminhando, tá? Último ponto. Então, primeiro, aproveitando a oportunidade para viver para a glória de Deus. E como que você vai viver para a glória de Deus? Sabendo o que Ele quer. Lembra de Nadab e Abiú? Dizem que de boa intenção tem um lugar cheio. Lembra de Nadab e Abiú? Foi oferecer, a Bíblia diz que é fogo estranho. Foram fulminados. Lembra de Uzá? A arca vindo em cima lá dos bois. Vai cair a arca. Ele foi uma boa intenção. Foi segurar a arca para não cair. O que aconteceu com ele? Morreu. Sabe por quê? Não basta boa intenção. É necessária essa intenção de Deus. Não existe boa intenção se não vem de Deus. Portanto, a melhor forma de viver com sabedoria é buscar conhecer a vontade de Deus. Olha o verso 11, lá de Efésios. Verso 17, perdão. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, é imprescindível, é muito necessário, é muito importante para o cristão viver em meio à realidade que o cerca com a sabedoria de Deus. Porque ele termina o verso 16 dizendo assim, porque os dias são maus. Por esta razão, busca compreender a vontade de Deus. Se não for com a Escritura, irmão, esquece. Vou frisar isso aqui só mais essa vez. Se não for pela palavra de Deus, você vai ser moldado por outra coisa. É impossível nós conduzirmos a nossa vida neste mundo de trevas sem o auxílio constante da palavra de Deus. Que no Salmo 119, verso 105 diz que é lâmpada para nossos pés, a sua palavra, e luz para o meu caminho. Sem Bíblia, você vai continuar tateando no escuro, junto com eles. Nós vivemos em um mundo, irmãos, olha, presta atenção nisso aqui, tá? Viu como fez diferença aqueles 5 minutinhos lá? Se não tivesse aqueles 5 minutinhos, a gente vive num mundo que não brinca com a sua cosmovisão. Já adiantando aqui, cosmovisão está relacionada ao compromisso do coração. Nós vivemos em um mundo em que não brinca com o compromisso do seu coração. E eles se prepararam ao longo de muitas eras para moldar o seu pensamento. Não seja ingênuo achando que 1h30 de leitura bíblica por semana vai te fazer passar ileso nesses dias. Não dá. Uma série de ideologias se tornaram muito bem organizadas ao longo das últimas décadas. Só para você conhecer algumas. Fascismo, comunismo, capitalismo, conservadorismo, anarquismo, nacionalismo, feminismo, ideologia de gênero, e coloca um monte de ismo aí. Eles se organizam. Em que sentido? Apresentam solução para algum aspecto da vida humana, eles buscam solução para algum aspecto da vida humana e se apresentam como a última bolachinha do pacote, como a solução toda que você precisa. E eles se organizaram, eles estão presentes em todas as áreas. Eles estão presentes naquele filme que você assiste, naquele livro que você lê, naquela série que você gosta, naquele perfil de Instagram que você acompanha. Eles estão presentes. Essas ideologias estão muito bem fundamentadas ao longo das últimas décadas. Não se engane com a mentira que nós contamos muitas vezes para nós mesmos, achando que apenas com aquilo que você escuta do teu pastor domingo à noite vai ser suficiente para você viver sua vida aqui na terra. Não dá. Eles se instrumentalizaram, eles se equiparam, eles se organizaram para enfiar no seu coração aquilo que eles querem. Somente a palavra de Deus para moldar o seu caráter segundo a vontade de Deus. O conselho de Paulo, então, para os Efésios é muito atual para nós, é conveniente para nós. É a Bíblia que deve moldar a cosmovisão do nosso coração, do compromisso do nosso coração. Lembra, se não for a Bíblia, vai ser outra coisa. Se não for a Bíblia, vai ser o século. Se não for a Bíblia, vai ser o mundo. Se não for a Bíblia, vai ser o diabo. Se não for a Bíblia, vai ser você. E nenhuma dessas opções vão te levar para onde somente a Bíblia pode levar. Tem um paralelo nessa passagem aqui que eu quero que você fique atento, para aprender. No verso 15, Paulo diz lá: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios,
No verso 17 ele está dizendo: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Qual que é o paralelo aqui? O nécio aqui do verso 15 é o insensato do verso 17. O sábio do verso 15 é aquele que busca compreender a vontade do Senhor, no verso 17. Você não é sábio quando acompanha todos os jornais de última hora. Você tem uma sabedoria secular, importante para a vida na terra, mas não vai substituir a sabedoria que vem de Deus. Sábio de verdade é o que busca compreender a vontade do Senhor. Por isso que Provérbios capítulo 1, verso 7, o sábio Salomão havia dito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha a dupla característica aqui. O sábio, ensino, palavra, sabedoria de Deus. O louco despreza tudo isso. Como é que está a tua participação dos cultos de ensino lá da igreja? Como é que está a sua alimentação diária da Bíblia? Por isso que Romanos 12, 2, eu fecho aqui. Paulo vai dizer: não sede conformados com este século, com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo conclui, irmãos, existe uma ordem para você ser sábio, e essa sabedoria é obtida aproveitando a oportunidade que o tempo dá para você viver para a glória de Deus. E você vai viver para a glória de Deus. Não é agindo como Nadab e Abiú e nem como Uzá, fazendo aquilo que você acha que ele quer. Você vai viver para a glória de Deus quando você checa as Escrituras para saber o que Deus quer. Esse é um ponto de partida para a gente pensar aqui. A aplicação prática disso aqui é que você precisa estar atento em cada detalhe da sua vida. Você precisa estar ligado com cada relacionamento que você tem, com cada oportunidade de conversa que você tem. Você precisa se perguntar: como é que eu posso usar essa oportunidade aqui agora para resultar em glórias a Deus? Comece a fazer essa pergunta agora. A verdadeira sabedoria vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu louvo a Deus. E eu oro a Deus para que o seu nível de conhecimento bíblico esteja bom. Amém? Esse é o ponto de partida para tentar te motivar a continuar comigo até janeiro. Não haverá sabedoria para moldar uma cosmovisão cristã sem antes nós assumirmos um compromisso com a Sagrada Escritura, palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos orar. Se tiver 5 minutinhos aqui ainda, para alguém tiver alguma questão, a gente aborda. Se der tempo, se for muito complexo, a gente passa isso para a semana que vem. Mas vamos ter um tempo de oração agora, agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai Santo, quero te louvar, te bendizer pela oportunidade que nós tivemos desse primeiro passo. Pai Santo, e começar com a tua palavra, com a exposição da Sagrada Escritura, certamente é a melhor maneira